Olá, meus queridos youtubers. Bom, todo mundo quer saber agora por que os Estados Unidos atacou um general do Irã que estava no Iraque. Olha, as coisas são bem complicadas lá, mas vamos tentar dar uma resumida, tá bom? Vamos dar um salto para o passado. Vamos para mais ou menos uns 2000 anos atrás. Aquela região era ocupada por muitos povos diferentes, camitas, semitas, que até viviam em paz, não tinham muitos conflitos. Era uma região de pouco desenvolvimento, agricultores, pastores. Bom, com isso, algumas potências da época, como por exemplo Roma, ocupou a região. Quando Roma ocupou a região, 70 anos depois de Cristo, expulsou os judeus de lá, um dos povos que lá viviam. Esses judeus se espalharam pelo mundo inteiro. Vamos dar um salto no tempo. Vamos para a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os judeus se deram muito mal. Todo mundo acompanhou, todo mundo sabe o que aconteceu. Os judeus foram perseguidos pelos nazistas. Os nazistas prenderam os judeus, mataram os judeus, roubaram o dinheiro deles. Uma coisa terrível. 6 milhões de mortos. Bom, a Segunda Guerra Mundial acabou, os nazistas se deram mal, ainda bem, e a ONU foi criada. Quando a ONU foi criada, a ONU resolveu o primeiro problema internacional. Qual é o primeiro problema internacional que nós devemos fazer nesse pós-guerra? Resolver o problema dos judeus. Judeus, o que vocês querem? Foi perguntado. Os judeus queriam um território para formar o país, o território onde nasceu Jesus Cristo, a região de Jesus Cristo. Jesus Cristo era judeu, inclusive. Bom, pois bem, então vamos fazer um território para os judeus lá. Só tem um probleminha. Tem uns árabes morando lá. Os palestinos, eles estão lá há 2000 anos. Acho que eles não vão gostar muito dessa divisão. Quando a ONU resolveu criar esse território para os judeus, Israel, obviamente os árabes não gostaram. Os Estados Unidos, apoio total à ONU, que aliás os Estados Unidos eram uma grande ideologia ligada à criação da ONU, veio muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiou substancialmente a criação do Estado de Israel. E aí as coisas vão se complicar. Conflitos, 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 Guerra Fria, Estados Unidos apoiando um lado, União Soviética apoiando outra, muitos conflitos ocorreram. Israel venceu praticamente todos. Viu? Israel se mostrou muito forte, apoio americano, apoio dos judeus do mundo inteiro, e foi criado o Estado de Israel nessa região. Para os palestinos sobrou muito pouco. A Cisjordânia e a faixa de Gaza. Acordos de paz foram assinados. Só que os grupos radicais dos dois lados não aceitam esses acordos de paz. O Irã, que é onde vai entrar agora o problema, em 1979 passa por uma revolução islâmica, uma revolução xiita, e vira de lado. O Irã era até um aliado dos Estados Unidos, né? E essa revolução teve uma característica anti-americana. Desde então, os problemas entre Estados Unidos e Irã, Estados Unidos e países árabes só se agravou. Nesse último caso agora, depois de uma sequência de atos e contra-atos, atentados contra atentados, um lado acusa o outro sempre. Né? Os Estados Unidos bombardeou um aeroporto no Iraque, onde estava esse general iraniano. As coisas se agravaram muito anteriormente, porque os Estados Unidos não aceitam nenhum tipo de desenvolvimento de armas no Irã. O Irã tem uma boa estrutura, viu? O Irã até que é um país industrial, produz muito petróleo. Bom, o resultado é que os Estados Unidos resolveu boicotar completamente o Irã. E isso inflamou mais uma vez. Né? Bom, a morte desse general pode agravar bastante as coisas. Uma terceira guerra mundial, acho que é exagero. Mas as coisas vão se agravando porque sempre tem uma retaliação. Um lado vai retaliar o outro. Então, vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer. Gostou? Deixa um like, curtida e se inscreva no nosso canal.